Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Quero saudar a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Minha saudação à minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, a todos aqueles que estão conosco na comunidade Portas Abertas, nessa transmissão ao vivo do nosso culto, de louvor, de adoração, de dar uma palavra de ânimo, de carinho, de fortalecimento da nossa fé e também enfrentar os problemas que nós temos enfrentado no dia a dia da nossa vida. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, quero dar graças ao Senhor pelo dia de hoje, pela noite, pela família, por tudo que nos tem dado, pelos benefícios que nós estamos recebendo, agradecendo pela saúde, pela prosperidade, pela alegria e pela paz. Agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou o seu sangue tão precioso para nos salvar. Nós queremos nessa noite abençoar todas as vidas que estiverem conosco neste momento. Oramos agradecidos, estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos com louvor, com cântico. Enquanto isso, você vai CCC, nessa nossa transmissão pelo Facebook, Instagram, YouTube, e que você possa participar efetivamente, convidando amigos, convidando pessoas, compartilhando, para que todos possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque hoje uma palavra tremenda, muito importante para as nossas vidas, e no final nós estaremos orando por todas as pessoas, por todas as famílias. Vamos então com o cântico. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum
desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Muito bem, eu quero hoje fazer um destaque muito especial na vida das pessoas, principalmente aqui do nosso estado. Eu quero falar do nosso estado, quando nós temos essa, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado, a terceira onda da pandemia, ou seja, do Covid-19, inclusive com variantes, né? Estão se falando sobre variantes da Índia, né? E que já está no Brasil, não sei se está no Mato Grosso do Sul. Dourados com lockdown, aqui Dauana também, e outras cidades do nosso estado, né? Que estão aí com um sofrimento além da conta, né? Mato Grosso do Sul está realmente numa situação no cenário nacional como uma espécie de epicentro da doença, né? Nova Andradina da mesma forma, Campo Grande, graças a Deus ainda temos a condição de ir e vir, né? Numa situação muito triste, muito lamentável que nós estamos vivendo nessa doença que surpreendeu o mundo, né? Bom, para nós cristãos não é novidade alguma. Nós sabemos que realmente está aqui na palavra as doenças, as pestes, e não é de hoje. A palavra de Deus que são princípios das dores. Nós, como cristãos, temos que somente fazer algo, orar, buscar e se cuidar, né? Nós temos que nos cuidar com ar, máscara, álcool em gel, com distanciamento, etc. E se cuidar, proteger a família e se proteger. Nós temos que fazer isso. Muito bem, mas nessa situação que nós estamos vivendo hoje, qual é o efeito na pessoa? Em você, em mim, em qualquer pessoa. Quantas pessoas hoje vocês têm observado que estão de uma forma diferente, comportamento diferente, atitude diferente, que estão, na verdade, sem saber o que fazer, como se comportar e, às vezes, tendo reações muito preocupantes. Eu quero falar essa noite sobre o desalento. O desalento eu posso considerar como se fosse uma doença misteriosa, né? O desalento é o estado de quem se mostra sem alento. É um desânimo, é um abatimento, né? É algo que a gente fica aqui preocupado sem saber o que vai fazer da vida, porque com certeza as coisas vão ficar muito difíceis para as pessoas. Pessoas desalentadas, as pessoas sem ânimo para nada, né? Fica abatida a tal ponto que acaba por prejudicar não só a si próprio, como também prejudica com quem está convivendo. Como que nós vamos fazer? Como que nós podemos fazer? De que maneira nós vamos sair disso? De que maneira você pode ajudar
as pessoas com quem você tem relacionamento. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um dos filhos. Então, quando a pessoa está desalentada, ou seja, abatida, desanimada, completamente anulada, é uma situação que nós não podemos viver e ninguém quer viver dessa forma, né? Então é na palavra de Deus que nós temos que buscar o socorro quando a pessoa está desanimada, abatida, e um ponto fundamental é o esmorecimento. Ou seja, o esmorecimento é algo terrível, porque a pessoa é como se tivesse... alguém já viu aí implosão de prédio? Tal prédio, eles colocam dinamites, né? E depois faz aquela implosão. Ela desaba para dentro, não esparrama os tijolos, nada, é por dentro. É isso que é o esmorecimento, né? Que a pessoa ela vai se destruindo, ela vai se demolindo por dentro. É algo terrível, a pessoa perde o ânimo, perde a compostura, ela fica sem saber o que fazer da sua vida. O abatimento é isso. O abatimento, a pessoa fica tão abatida, e na palavra de Deus existe tantas situações de discípulos, de profetas, que nós vamos falar, de pessoas ligadas intimamente com Deus, abatidas, né? Prostração, a pessoa se prostra, ela não tem força para absolutamente nada, ela não tem condição de chegar aonde ela gostaria de chegar, fica prostrada, anulada. Essa doença silenciosa nós podemos identificar como depressão. A depressão, ela inclui tudo isso: desalento, abatimento, esmorecimento, tudo é depressão. A depressão não é sinal de falta de fé, não, gente. Homens e mulheres de Deus na Bíblia também passaram por tempos de depressão e desalento. Mas Deus não os abandonou. Então a nossa alegria é de saber que mesmo que nós estivermos nessa situação, nós temos um Deus. Ele os ajudou a superar essa depressão. Quantas e quantas pessoas também já superaram a depressão? Eu sou testemunho disso, de muitas pessoas que chegavam na igreja, no nosso culto, com depressão, numa situação muito difícil, orando, buscando, ouvindo a palavra, a pessoa saiu dessa depressão. Muitas pessoas, posso dizer centenas, até milhares de pessoas. Muito bem, agora na Bíblia Sagrada tem pessoas que são exemplos. Eu vou falar sobre 3 pessoas que são exemplos de como Deus ajuda quem realmente está passando por essa depressão, nessa situação de desalento, nessa prostração, nessa quase implosão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Elias era um homem de muita coragem, né? Elias, ele orava e milagres aconteciam. Mas depois que teve uma grande depressão, né? Uma vitória no Monte Carmelo, né? Elias perdeu as suas forças, ele se sentia sozinho, ele se sentia derrotado, assustado, um homem falhado, com vontade de morrer. Gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso, dar uma pausa a respeito disso. Elias fez algo assim fantástico, né? Está na Bíblia que nós vamos ler aqui. Muito bem. E durante a sua depressão, Elias teve o quê? Vontade de morrer. E depois ele teve um encontro com Deus, um encontro especial com Deus, né? Deus restaurou Elias e lhe deu ânimo para continuar. Em Reis 19, tem um relato muito importante que vamos destacar aqui alguns pontos. Reis 19, capítulo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Gente, presta atenção. Depois daquela, se você ler o capítulo 18, você vai ver a história interessante. Ele matou 450 profetas à espada, profetas de Baal. O Elias fez isso. Então Jezabel, que é a mulher do rei, aquela demônia, mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe assim: me façam os deuses
e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. Quer dizer, ela mandou um mensageiro, ela não foi lá, não chamou Elias, falou, eu vou mandar te matar. Não, ela mandou um mensageiro avisar Elias, falou, olha, a essa hora você vai morrer. Elias tinha acabado de matar 450 profetas de Baal, e um mensageiro foi lá falar para ele, olha, a Jezabel disse que vai matar você. Muito bem, versículo 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Veja bem, o Elias, quando recebeu o recado, ele fugiu para salvar a sua vida. Veja bem, ele tinha matado 450 à espada. Fugiu com medo de uma palavra, presta atenção, de uma palavra de condenação de Jezabel contra ele. Você, a essas horas, você vai morrer. Quantas vezes na nossa vida nós recebemos palavras de condenação? Às vezes a pessoa, eu quero que fulano morra, né? Palavra de condenação. Eu quero que você se ferre, palavra de condenação. Eu quero que você não prospere, não tenha saúde. Eu quero que você se complique. Eu quero que você isso. São palavras de condenação. E quem faz isso é o diabo, que usa pessoas para justamente isso, te anular, deixar você desalentado e cair em depressão, ficar abatido, prostrado. Uma palavra às vezes basta para nos derrotar, uma palavra às vezes basta para nos destruir, uma palavra de alguma pessoa que te condena, que te fala, que te difama, que te calunia, pode levar você a uma depressão impossível de você sarar dela, a não ser pela palavra de Deus. Muito bem, versículo 4, olha só. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, olha lá, a morte, e disse, já basta. Cansou, se prostrou, ficou abatido, basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não vou melhorar, não sou melhor do que meus pais. Veja bem, chegar num ponto, depois de um grande vitória, orou, caiu fogo, queimou o sacrifício lá, matou 450 profetas, uma palavra, apenas uma palavra, de um mensageiro, uma pessoa que, sei lá, olha, basta Senhor, basta, eu não aguento mais. Quantas vezes você fala na vida, na sua vida, ou intimamente, ou com pessoas, olha, eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo. Não aguento mais essa situação que eu estou vivendo, não aguento mais isso que eu estou passando, não aguento mais tantos problemas, não aguento mais tantas aflições, não aguento mais tanta coisa ruim na minha vida. Acaba um dia, outro dia, outro dia e outro dia. Jesus diz que no mundo tereis aflições e tribulações, mas diz também, venci o mundo e você vai vencer também. Muito bem, e ele foi. E o anjo do Senhor teve contato com ele. O versículo 10 que eu gostaria de destacar, 19 e 10, ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, quer dizer, destruíram os seus altares, e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Veja bem, ele se sentiu só, mas ele não estava só, porque Deus falou que tinha outras milhares de pessoas, mais de 7.000 do lado dele, mas ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado. Quantas vezes na nossa vida nós estamos rodeados de pessoas, mas ao mesmo tempo nos sentimos só, com quem falar, com quem discutir, com quem nós devemos abrir o nosso coração e falar, olha, a minha situação é assim, 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 eu preciso de ajuda. E o Senhor disse para Elias, sai para fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento.
E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava lá no terremoto. E Deus foi falando, Deus foi mostrando a Elias que ele não estava sozinho, porque a coisa mais importante que ele tinha era a presença de Deus na vida dele. Deus também quer falar com você. Durante a depressão, Deus fala com você. Você não está sozinho. Jesus está com você. Tal como Elias, você pode voltar a ter vitória na sua vida. Amém? Lógico. Quando você estiver numa situação que você se sente assim abatido, prostrado, sem ânimo para absolutamente nada, desalentado, você se volte, vá na palavra do Senhor, vai conversar com Deus, vai orar, vai buscar. Força você tem interior. Cuidado para não se implodir, achar que tudo acabou, que você não tem com quem se socorrer. Você tem Deus. Elias entendeu isso. E um homem de milagres, um grande profeta. Coisa linda. Foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Mas, humano como eu, como você, nós sentimos os efeitos das intempéries, das tempestades e das palavras malditas que sempre está acontecendo contra você, contra eu, contra as pessoas. Então nós temos que estar alertas. Outro exemplo que eu gostaria de trazer é de Jeremias. Jeremias sofreu muito, amados e amadas. Sofreu muito durante o seu ministério. Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar o quê? A verdade de Deus, a palavra. Jeremias foi jogado num poço, ficou lá há muito tempo, até que Deus providenciou uma pessoa para tirar ele. Jeremias se sentia muito triste, desejava não ter nascido. Está na Bíblia, a pessoa fala assim, mas Elias quis morrer, e Jeremias quis fazer o quê? Jeremias, capítulo 20. Olha só. Deixa eu pegar o Jeremias, capítulo 20 aqui. Olha só, ele quis morrer. Ou Elias quis morrer. Elias não queria ter nascido. E Jeremias quis morrer. Capítulo 20, versículo 14 a 18. 14 a 18. Olha o que ele fala aqui, gente. Maldito o dia em que nasci. O dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito. Olha o que ele está falando. Não queria ter nascido, eu sou uma desgraça. É isso que ele está dizendo. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasce-te um filho, e alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou desde a madre. Olha o que ele está dizendo, que o pai dele devia ter matado ele quando ele nasceu. Ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver o trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Uma total depressão, desalentado, abatido, prostrado, sem ânimo para absolutamente nada. Mas Jeremias desistiu? Não, nunca. Jeremias nunca desistiu. Ele recebeu mensagens muito duras. Aquilo que nós falamos, quantas mensagens duras você recebe durante a sua vida, na semana, no mês? Palavras de baixo calão contra você. Palavras que procuram te destruir. Palavras que procuram acabar, anular todo o seu relacionamento com Deus, com a sua família. Mas Jeremias nunca se esqueceu de Deus. É o que nós temos que fazer. Também prometeu a salvação para ele.
mesmo quando os problemas não parecem acabar. Todo dia, toda hora, você tem a promessa da salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor, aqui na palavra. A esperança em Deus lhe dá força para continuar. Lembre do sacrifício de Jesus. Lembre o que padeceu Jesus. Lembre o que padeceu os apóstolos. Lembre de que maneira os apóstolos morreram. Todos eles pela fé, por Cristo Jesus, defendendo aquilo que na verdade eles estavam crendo. Ressurreição, sofrimento, de tudo quanto é jeito. O que nós passamos hoje não é nada comparável ao que Jesus passou e o que os apóstolos passaram. Uma outra situação que nós podemos falar é de Noemi. A Noemi, ela ficou em depressão. A Noemi ficou em depressão porque perdeu seu marido. Perdeu também seus filhos. Muito bem, imagina uma pessoa que fica viúva, perdeu o marido, depois perde os seus 2 filhos. Que situação? Ela perdeu a alegria de viver e tentou se isolar da pouca família que restava. Ela se sentiu abandonada por Deus. Mas Deus não tinha abandonado a Noemi, porque os filhos dela eram casados com 2 moças, lá moabitas, através da sua nora Ruth. Deus restaurou a alegria de Noemi através dessa mulher. A amizade leal de Ruth, se você ler o livro de Ruth inteirinho, você vai entender o que é lealdade, o que é fidelidade, o que é amor ao próximo. É situação que nós devemos entender na nossa vida diariamente. Esse exemplo de Ruth, na nossa vida, com as pessoas. Fidelidade, intimidade, relacionamento profícuo. Tudo isso que Ruth, a amizade leal de Ruth, mudou a vida de Noemi. Aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, está dizendo, e morreram também, e era o nome desse homem Elimeleque, que era o marido de Ruth, Está no capítulo 1, versículo 2. E o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion. Bom, então Elimeleque morreu, deixando a Ruth com os seus 2 filhos e as suas 2 noras, Mas depois morreu também. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Amados, queridos, imagine a palavra desamparada. Quantas pessoas estão desamparadas hoje? Quantas pessoas estão nas ruas da amargura? Quantas pessoas estão vivendo em família, mas se sentem desamparadas, sem apoio do marido, da esposa, ou dos filhos, ou quem quer que seja? Quantas pessoas estão no seu trabalho e estão se sentindo desamparadas, porque não tem o apoio do chefe, nem tampouco dos colegas? Tem muitas pessoas que estão trabalhando, graças a Deus, mas que estão vivendo isoladas, desamparadas, não reconhecidas, recebendo intolerância de pessoas, recebendo informações que desagrada e que perde o ânimo. A pessoa fala, você vai perder o emprego, hein? Se você continuar desse jeito, você vai perder o emprego. Você vai perder o emprego, olha, cuidado, olha, você está pisando na bola, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quantas palavras derrotistas você recebe por dia, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, em casa, em qualquer lugar. Mas olha só o que diz aqui Ruth. Quando houve um momento em que Noemi mandou ela ficar com a família dela, está em Ruth 1,16, a Ruth falou, a outra foi embora, mas a Ruth não. O que a Ruth fez? Está no versículo 16, 1,16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Ou ela está dizendo, olha, não me provoque, não vá me falar para mim deixar você. Não insista nisso, em deixar você. Ruth falando para Noemi. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que passares a noite, ali pousarei com você. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela era moabita.
Teu povo é o meu povo, teu Deus é meu Deus. E estava com ela. Na depressão, você não pode se isolar. Deus coloca amigos, Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar. São anjos que aparecem do nada e de repente você se sente isolada, prostrada, abatida, desalentada e vem uma pessoa e te ergue, te levanta. Um amigo pode ser um agente de Deus para a sua restauração. Elias, Jeremias e Noemi venceram a depressão com a ajuda de Jesus Cristo. Você pode também. Você que está desalentado, nervoso, cabisbaixo, sem rumo, sem ânimo para prosseguir, Jesus é a solução. Ele vai oferecer a você, através da palavra, o ânimo necessário e vai oferecer pessoas que vai te animar para que você possa seguir o teu caminho e alcançar a vitória. Não podemos desistir dos nossos ideais. Não podemos desistir dos nossos ideais. Lá em Isaías 61:10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Então nós temos a importância da palavra de Deus para nos animar em qualquer situação, nos motiva para qualquer situação, é a palavra de Deus. Existem muitos livros aí de autoajuda, você já ouviu falar nisso? E até esse conferencista de autoajuda. Autoajuda é você pegar um livro e você ler e você se autoajudar. Mas nós estamos falando da auto de ajuda. Vem do alto a tua ajuda, né? Vem do alto a tua ajuda. Não é isso? Então, 2 Tessalonicenses 3:10, nós vamos ler 3:10-3, 2 Tessalonicenses. Vamos buscar aqui na palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3, capítulos 3, de 10 a 13, diz assim, olha, é palavra de ânimo, isso aqui é o conforto que nós temos que ter na nossa vida, né? Essa aqui é a autoajuda, que vem do alto, a ajuda que vem do alto, né? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha só o que está falando aqui o apóstolo aos Tessalonicenses. Quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Quer dizer, está falando do preguiçoso, aquele que não quer trabalhar e não tem ânimo para absolutamente nada, porque é preguiça mesmo. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. Tem muitas pessoas que não têm ânimo para trabalho, mas têm ânimo para fazer coisas erradas. A esses tais, porém, mandamos-o e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É um recado que nós não devemos nos preocupar com provisões. Não devemos nos preocupar com provisões, porque se nós trabalharmos, nós vamos ter. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 29 e 30, diz assim, não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Então as pessoas que não têm fé, as pessoas que não se preocupam com a palavra de Deus, estão assim, levando, deixa a vida me levar e vai de qualquer jeito. Essas pessoas sofrem, porque elas não têm a provisão necessária, porque elas não buscam a Deus, porque a verdadeira provisão vem de Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, Jesus nos ensinando a orar e a pedir. Estar sempre pronto também a competir. E não é só isso, vencer. Não é só vencer. O que nós temos que pensar na nossa vida, porque nós vivemos num mundo realmente de competição, né? É um mundo de competição. Cada um quer o seu espaço e todos têm o seu espaço. Você não precisa procurar o espaço do outro, porque você tem o seu. Agora, essa competição que eu estou falando
é uma competição divina. Olha o que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Está falando do campeão, que ele consegue chegar primeiro, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Está dizendo que tem muitas pessoas que estão à nossa frente. Tem condição de estar à nossa frente. Mas o que está dizendo o apóstolo aqui? Você vai parar no meio do caminho? Você vai desistir? Você tem que reanimar, tomar fôlego, e diz aqui, correi de tal maneira que o alcance, para você chegar junto. Então você não pode ficar parado, estacionado, desistir nos primeiros obstáculos. Você tem que ir à frente para chegar junto, ok? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Tem muitas pessoas que correm para alcançar coisas desonestas, atrás de corrupção, de fazer o que é desonesto, de fazer coisas que não devem fazer. Mas nós vamos correr para quê? Para algo que nos vai fortalecer junto a Deus, porque o galardão, o benefício vem de Deus. E diz mais ainda, pois eu assim corro, não corro a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Porque tem muitas pessoas, vocês já viram na brincadeira de criança, a pessoa com espada brincando e dando as coisas no ar? Combater no ar. Isso significa para nós que às vezes estamos batendo no vento, né? Estamos correndo sem objetivo, estamos correndo, estamos lutando no ar, assim, contra ninguém. Estamos confusos, com mente confusa, né? Pois eu assim corro, não corro como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. E diz, não venha de alguma maneira ficar, antes subjugo o meu corpo, versículo 27, e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que fala a palavra? Que nós temos que justamente viver na dependência de Deus, rumo ao nosso alvo. Nós temos que orar com fé e não duvidar. Nós não podemos ter dúvida no nosso coração. Lá em João 13, 14, diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em nome do meu Pai, para que meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Jesus está dizendo isso. Você está dizendo que você deve pedir em nome de Jesus, que tudo que você pedir ao Pai, Ele vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado, e você vai ter o seu galardão, o seu benefício. Deus dá força aos desalentados e deprimidos. Lá em Isaías 40, 29 e 31, um texto maravilhoso que eu gosto muito, né? Diz, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, né? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, verdade. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso. Quem está com o Senhor não fica abatido, desalentado, desanimado. Pode até acontecer em tempos assim de crise difíceis. Mas se você buscar a Deus, com certeza você vai ganhar. Com Deus ficaremos com certeza livre do quê? Do desânimo, da frustração, do abatimento. Ficamos livres do desalento, do pessimismo. Porque hoje o pessimismo, eu vou falar sobre o pessimismo um pouquinho, porque o pessimismo hoje está tomando conta de todas as pessoas. Vem um obstáculo, vem uma tribulação, vem uma aflição, a pessoa, não vai dar certo. Para mim, isso não é para mim não serve para mim, não vai dar certo. Pessimismo, não vou conseguir, nunca vou ter isso, nunca vou isso. A sua vida é um não para as coisas boas, para as coisas possíveis. É um não que acaba anulando todo o seu relacionamento com Deus. Pessimismo também posso considerar uma doença na alma, na mente da pessoa, né? Outro ponto é dúvida.
Jesus mesmo disse, olha, você pode falar para esse monte daqui, para lá, para cá, não tendo dúvida no seu coração. Se você tiver dúvida no seu coração, não vai acontecer absolutamente nada. Nada, porque a dúvida é o diabo. Outro nome do diabo é a dúvida, né? Então nós temos que estar preparados para isso. Eu quero, para encerrar, trazer essa palavrinha que é maravilhosa para uma reflexão e que nós possamos dormir pensando nela, nessa passagem, nessa mensagem de hoje, porque nós precisamos no dia a dia da nossa vida. Se nós não reagirmos contra as forças do mal, nós vamos continuar desalentados mesmo, abatidos, prostrados, tudo isso. Salmo 91, todo mundo conhece, né? Mas já falamos várias vezes sobre ele, mas é a palavra final que eu quero deixar para todos aqui, antes da oração final. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui está falando de descanso, de algo muito importante para as nossas vidas. Aquele que habita, aquele que vive na palavra do Senhor, descansa na sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós estamos vivendo o quê? Armadilhas todos os dias, todas as horas, para nos deixar desalentados, abatidos. Pestes perniciosas é o que nós estamos vivendo. Deus pode nos livrar, se Ele quiser, mas nós temos que fazer a nossa parte também, nós temos que orar. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro, e sua verdade, escudo e o broquel. Quer dizer, a proteção total para as nossas vidas. Não temerás enquanto espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Que coisa, né? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Quantas pessoas estão nesse sofrimento? Tudo isso é se agarrar a Deus mesmo, não é somente na hora do desespero, é se agarrar a Deus na hora alegre, feliz, de comunhão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tome posse dessa palavra, amado. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Toma posse dessa palavra, minha irmã, meu irmão. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Tome posse, ore e busque, tome posse dessa palavra. E atenção, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Lembre-se que os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando. No momento que você ora com fé, pisarás o leão, a aspa, e calcarás os pés, e o filho do leão e a serpente. Você pode derrotar todos os seus inimigos, inclusive o diabo, anulado, envergonhe o diabo. Ele vai ficar com vergonha. Ele vai ficar com vergonha quando você clamar a Deus, porque Ele é o Deus que te salva. Presta atenção, pois que tão encarecidamente me amou, nós amamos a Deus. Também eu o livrarei, pô-lo em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Deus vai colocar você nas alturas, como cabeça, não como cauda, lá em cima, para você ter vitória na sua vida. E diz o Senhor, e Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus. Palavra maravilhosa. Nós temos que ficar ligados nessa palavra do Senhor para poder vencer todas essas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Amém, igreja? Eu quero agora pedir que todos se unam comigo nessa oração. Conforme eu falei no início, né? Estamos praticamente no início de mais uma semana e nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente com essa pandemia, com as pessoas não se cuidando. Por que aumenta, né? Por que os hospitais estão superlotados, não tem mais leito, nem respirador, nem nada, um caos? Porque não houve planejamento, porque não houve atenção das nossas autoridades de saúde.
Estou falando governo federal, estadual, municipal, todos, enfim, tem uma parcela de culpa nisso. Não vamos voltar atrás, temos que pensar daqui para frente. Perdemos muitos amigos, parentes, pessoas queridas perdemos. E quando nós lembramos deles, nós ficamos assim, por que será, hein? Mas Deus deu condição de você estar bem, sua família está bem, as pessoas estão bem. Mas tem muitas pessoas que não estão. Quando nós falamos de desalento, nós temos que buscar em Deus para sair dessa crise de abatimento, de frustração. É só através de oração, através de Deus. Eu creio muito que Deus pode todas as coisas e Ele operando em nossa vida, ninguém pode impedir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu pego agora a palavra de Deus e quero orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, quero primeiro agradecer por esse momento tão especial aqui, neste culto, nessa declaração de amor a Ti, através da Tua palavra. Nós agradecemos por Jesus Cristo, Pai, que derramou seu sangue tão precioso, curou pessoas, ressuscitou pessoas. Os milagres continuam acontecendo no mundo inteiro, nós sabemos disso. Ó Pai, nós queremos agradecer pela nossa família, por aquelas pessoas que estão conosco neste momento, orando, buscando ao Senhor, e que se livraram dessa doença maldita. Que o Senhor possa nos proteger, Senhor, delas. Que essas vacinas sejam eficazes e que todas as pessoas, desde pequenininho até o grandão, até o mais idoso, possam receber esse benefício e que a ciência que o Senhor criou, a inteligência que o Senhor deu às pessoas, cientistas, possam realmente nos fazer um bem, porque nós temos que viver com isso e conviver com isso, como todos os outros séculos e séculos passados conviveram com pragas e pestes, etc. Nós sabemos que de 100 em 100 anos acontece uma coisa mais ou menos assim. Mas a Tua palavra diz que nós devemos ter fé, confiar, porque vai acontecer o milagre na vida das pessoas. Prosperidade, saúde, bons relacionamentos e principalmente estar no padrão divino, o seu padrão, o padrão de Deus. O Pai, abençoa cada vida, cada família, Pai. Eu quero que o Senhor abençoe os profissionais de saúde que estão na frente da coisa, Pai. Que estão no front, que estão correndo riscos também, mas eles estão lá trabalhando. Que eles sejam reconhecidos pelos governadores, pelo presidente, pelo governo de todas as formas. Que sejam protegidos pelo Senhor. Eu oro pelos profissionais de saúde, todos eles, todas as categorias de saúde, da segurança, dos motoristas que estão levando o alimento, os caminhoneiros, os professores, os alunos, enfim, toda a sociedade, Pai. Eu oro e coloco nas Tuas mãos, Pai. Tu conheces o meu coração e sabes que eu estou sendo sincero nessa minha oração. Por isso, Pai, eu peço, abençoe a sua igreja, sua amada igreja, as pessoas que venham se converterem para conhecer o Senhor mais de perto. Alivia, Senhor, as nossas dores e nos proteja, Senhor. Nós oramos, agradecidos estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós transmitimos o culto da comunidade Portas Abertas através da Rede Interativa News, canal 23 da LigNet, também do aplicativo redeinterativa.tv.br, pelos faces da comunidade Portas Abertas e também pelo Ministério Movidos por Cristo, Instagram e YouTube. Compartilhe, convide as pessoas a estarem conosco. Agradecemos e lembramos que toda quinta-feira, presencialmente, comunidade Portas Abertas, Avenida Mato Grosso 1923, Avenida Mato Grosso 1393, quinta-feira às 19 horas, culto presencial, e nos domingos às 18 horas, culto presencial. Vocês serão bem-vindos com toda a biossegurança necessária. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana.